Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Nali. Bem-vindo também vocês da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham aqui todas as manhãs. Vocês todos sejam bem-vindos. Vamos para o objetivo da nossa aula. Reconhecer a relação inversa entre as operações de adição e subtração e multiplicação e divisão em diferentes situações. Então hoje nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar com as operações inversas, né? Essa ideia de que o que uma faz, a outra desfaz. Lembram em aulas passadas que a professora já trabalhou com isso com vocês? Lembram? Então, o que a professora trabalhou naquela aula passada? Que quando a gente tem uma multiplicação e a gente vai multiplicar um número por outro e a gente quer descobrir qual era o número anterior, né? A gente pode fazer uma divisão. Isso. Então, o que a multiplicação faz, a divisão desfaz. O que a adição faz, a subtração desfaz e vice-versa, né? Uma na condição da outra. Então, as operações inversas, elas nos ajudam a resolver alguns problemas, né? Que às vezes a gente encontra uma situação que precisa desse conhecimento. Então, nós vamos aprender isso aqui na aula de hoje. E para a gente iniciar, a professora vai trabalhar com vocês aí uma atividade de pensar em números. Será que vocês já brincaram de pense num número? Já? Vamos ver se é a mesma brincadeira que a professora trouxe? Vamos observar aí. Então, essa atividade, né, de pense no número é uma brincadeira, que a gente fala assim, ó, eu vou pedir para vocês acompanharem, tá? Tudo que a professora pedir, você vai fazer aí na sua cabecinha. Entre o número de 1 a 9, então, entre 1 e 9. Então, não pode ser 10, não pode ser 11, não pode ser 0, tá bom? Então, tem que ser entre esses números aí, 1 e 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, qualquer um desses números. Pense em um número. Pensaram? Então, esse número que você pensou, multiplique ele por 2. Multiplicaram? Isso. Agora, esse resultado que você pensou, multiplique de novo por 2. Multiplicaram? Isso. Agora, pegue esse resultado e divida por 4. Deu? Conseguiram? Vai de novo, ó. Pensa no número, multiplica esse número por 2. Multiplica o resultado por 2 de novo. E por último, divide por 4. O resultado foi o número que você pensou? Olá, foi exatamente o número que eu pensei, professora. Como que isso é possível? Nós vamos ver como isso aconteceu usando uma expressão numérica aí para trabalhar com a ideia do que uma fez, a outra desfez. E essa expressão numérica está aí aparecendo para vocês na telinha. 2 vezes 2 divididos por 4. Então vamos olhar aqui na mesa da professora, que a professora trouxe também essa nossa relação, né, que apareceu aí para vocês nesse nosso tabuleiro, né? Uma espécie de tarjeta aqui, tabuleiro. Pense no número, multiplique por 2, multiplique por 2 de novo e divida por 4. O resultado é o próprio número que você tinha pensado? Se é, você acertou. Se não é, é porque aconteceu alguma coisa aqui no meio do caminho que você não conseguiu responder. Ou você errou a tabuada, né? Ou não conseguiu dividir por 4, alguma coisa aconteceu. Mas olha que interessante. Por que, professora, que o número que eu pensei, eu fiz todas essas contas e eu cheguei nele de novo? Parece aquele circuito numérico que a gente trabalhou aulas passadas, né? Que a gente vai fazendo conta dentro de um circuito e chega depois no próprio número. Então, aqui a ideia é a seguinte. Quando você multiplica qualquer número por 2 e o resultado por 2 de novo, o que acontece? O que é 2 vezes 2? Isso, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 4, né? 2 vezes 2 é 4. Então, se eu pegar esse número e multiplicar, vou esconder aqui, ó, multiplicar por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 2 vezes 2.
Então, isso aqui é possível. E quando eu pego esse número, multiplico por 4 e divido por 4, o que eu fiz aqui? O que uma operação fez com o número, desfez com aquele número. E cheguei no número que eu pensei. Então, quando a gente faz uma brincadeira dessa, de pensar e multiplicar por números e dividir por um múltiplo daqueles números, que tem que ser sempre múltiplo, né, na condição que a gente está trabalhando com essa multiplicação por primeiro, e dividir, vai chegar no próprio número. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Nesse caso que a professora fez aí na atividade com vocês. Vamos pensar aqui, por exemplo, no número 2. Tá? Vamos pensar no 2, que o 2 é mais simples, é mais fácil de a gente pensar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 divididos por 4, 2. Opa, cheguei no 2. Vamos fazer diferente? Vamos fazer de conta que fosse vezes 4, aquele de ser vezes 2 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 8 divididos por 4, 2. Opa, chegamos de novo no próprio número. Então, essa brincadeira de pense no número, você pode fazer em casa, brincando com o pai, com a mãe, com os irmãos, né, com quem mora com você. Só que aqui, ó, nós vamos ter que atender para essa situação do meio. Então, quando você tiver que dividir, esse número que vai dividir tem que ser resultado dessa multiplicação aqui. Ó, por exemplo, vou tirar aqui o 2 vezes 2. Vamos por agora, por exemplo, 3 vezes 5. Opa, não, 3 vezes 5 é muito grande. Ah, não, dá. 3 vezes 5 dá. 3 vezes 5 é 15. Dá para dividir por 4? Não. 3 vezes 5 é 15. Para que eu desfaça essa multiplicação, eu vou ter que dividir por quanto? Isso, eu vou ter que dividir por 15. Por quê? Porque a hora que eu multiplicar por esses dois, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 15. E depois, dividindo por 15, eu desfaço e chego nele de novo. Entenderam a relação que tem aqui nessa situação? Então, essa relação que a gente tem aqui, a gente vai usar para resolver problemas. Aqui foi só uma espécie de brincadeira que a professora fez com vocês, para trabalhar com essa ideia de que o que uma faz, a outra desfaz. E agora a gente vai trabalhar, né, isso aqui em situações problemas. Vamos lá, professora, para o primeiro problema? Ok, então tá aí o problema, né? Primeiro problema diz assim, ó. Carla está juntando tampinhas de refrigerante para fazer um artesanato. A quantidade que ela tinha semana passada, mais as 25 que ela juntou essa semana, é igual a uma centena. Quantas tampinhas ela tinha na semana passada? Então, essa é a nossa questão. É isso que a gente quer resolver. Então, vamos acompanhar aqui que a professora agora na lousa, que a professora vai fazer esse cálculo aqui para mostrar para vocês como fazer, tá? Então, hoje nós vamos fazer os cálculos aqui na lousa com a professora. Então, vamos pensar lá. A Carla, né, ela trabalha com artesanato e ela faz alguns artesanatos, né, bonitos com tampinhas. E ela tinha, né, juntando as tampinhas de refrigerante para fazer esse artesanato, ela tinha uma quantidade numa semana passada e mais as 25 que ela juntou dessa semana. Eu sei a quantidade da semana passada? Não. Então vamos fazer aqui um círculo representando as tampinhas, tá? Então faz de conta que nós estamos aqui com as tampinhas que a Carla tinha semana passada. Eu não sei. Ó, vou até pôr um ponto de interrogação, porque eu ainda não sei quantas tampinhas são. Eu só sei que ela juntou, ou seja, ela acrescentou 25 tampinhas com o que ela já tinha. E ficou com uma centena. Quanto vale uma centena? Isso, uma centena vale 100. Então, a professora vai colocar aqui, ó, 100, ok? Então, alguma coisa mais 25 é igual a 100. Nós temos que descobrir qual é essa alguma coisa. Então, olha como é que a gente vai fazer. Nós vamos fazer assim. Se eu estou fazendo uma conta de adição, qual é a operação que desfaz a conta de adição? Isso, a subtração. Então, eu vou pegar o resultado, ó, você vai pegar esse resultado aqui, vai trazer ele para frente aqui, ó, vou fazer uma flechinha para mostrar para vocês, ó, 100, que é o resultado, tá? Eu tenho mais, vou fazer menos. Menos quem? Menos o 25. Vou tirar aquilo que eu tenho
né, que eu já sei quanto que eu tenho, para descobrir quanto que falta. Qual é a diferença aqui? Precisa armar essa continha? Não precisa, né? A gente já vem trabalhando com essa ideia de 100, de 25, de números assim, quantidades que a gente consegue detectar rápido. Então, 25 cabe 4 vezes dentro do 100. Se cabe 4 vezes e eu peguei uma parte, né, que é 25, vai sobrar as outras 3. Então, as outras 3 partes de 25 são 75. Então, 75 é o que ela tinha, mais 25 que ela ganhou, chegou a 100. Então, olha como é que a professora fez. Eu peguei o resultado e fiz a operação inversa por aquele número que eu tinha somado. Porque isso aqui é uma parte, né? Ó, isso aqui é a primeira parte, essa aqui é a segunda parte. Opa, deixa eu arrumar esse 2 aqui que ficou feio. Vamos lá, 2, a segunda parte. E aqui é o total. O que me diz a relação aqui? Que quando eu tenho o total e uma das partes, eu pego o total e tiro uma das partes e encontro a outra. Então, isso que a gente fez aqui, o nosso raciocínio foi esse, né? A gente transformou a nossa linguagem mãe na linguagem matemática e resolvemos esse nosso problema, ok? Muito bem? Ótimo. Agora vamos para os outros problemas. Vamos lá, para mais alguns problemas que vai aparecer para vocês aí na telinha. O segundo problema me diz assim: Gabriela está economizando dinheiro para comprar um par de patins. Sua avó resolveu ajudar e deu-lhe R$35. Agora, ela tem em seu cofrinho R$56. Sabendo disso, responda. Vou responder 2 questões ali. A primeira é: após ganhar o presente da avó, a tia de Gabriela também resolveu ajudar e deu-lhe a mesma quantia que ela tinha antes de ganhar o presente da avó. Com quanto Gabriela ficou após ganhar o presente da tia? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: essa semana, Gabriela precisou comprar um caderno e usou suas economias. Agora, ela tem R$65 apenas. Seu pai disse que dará a ela o valor que ela pagou no caderno. Quanto o pai de Gabriela deve lhe dar? Então, nós vamos ter que fazer 2 situações aí, né? É um problema compridinho aí. Para que a gente resolva essa situação, a gente vai ter que fazer alguns cálculos por primeiro, antes de fazer a letra A e a letra B. Veja aí no problema, o que diz ali no começo? Ela economizou dinheiro. O avô dela deu 35 e lá no cofrinho, com o que ela já tinha, ficou com 56. Bem, quanto ela já tinha dentro do cofrinho? Então, a gente ainda não sabe. Então, olha, o quadradinho mais 35 igual a 56. Eu preciso descobrir o valor daquele quadradinho. O que eu vou fazer? Isso, eu vou pegar o total, 56, vou retirar do 35 e vou ficar com a quantidade que eu tinha no começo. Fazendo essa operação, 56 menos 35, quanto que a gente vai ter de resposta? Vamos conferir? 21. Muito bem. Parabéns. Então, essa é a primeira informação que a gente precisa. Então, ela tinha R$21 lá no cofrinho antes de ganhar os R$35 do avô dela. Agora, a gente consegue responder a pergunta da letra A ali, né? Veja, a letra A diz que depois que ela ganhou o presente da avó, na verdade, né, do avô e da avó, a Gabriela teve dentro do cofrinho dela R$56. Só que depois que ela ganhou o dinheiro da avó, a tia dela também resolveu dar o presente para ela. E ela deu exatamente o valor que ela tinha dentro da carteira, dentro do cofrinho. Eu pergunto agora quanto que ela ficou no cofrinho depois que ela ganhou o presente da tia. Para isso, nós vamos fazer o cálculo do 56 que a gente tinha Vamos acompanhar aqui com a professora? 56 que a gente tinha lá no cofrinho, né? Que a gente já soube disso, já sabia disso. E a gente descobriu que antes do cofrinho ela tinha 21. Só que o 21, agora, nessa questão da letra A, foi dada para ela, né? Foi dado para ela esse valor, 21. Então, eu vou ter que somar
56 mais 21. Somando 56 mais 21, ó, nem precisa fazer armar essa conta. A gente pode fazer assim, ó, 6 e 1 é 7, 5 e 2 é 7, então deu 77. Então olha aqui, ó, não precisa nem armar, a gente já faz direto essa conta. Muito bem, então ela ficou com R$77. Essa é a resposta lá do nosso da letra A, né? Vamos voltar lá para a gente olhar a resposta da letra A, da pergunta do problema? Então a resposta é que ela ficou com R$77. Agora o segundo, a letra B do problema, né, eu preciso descobrir ali agora que o quanto ficou com ela, ou melhor, quanto que o pai dela deu para ela depois que ela comprou o caderno. Bem, mas ela comprou o caderno com a economia que ela tinha dentro lá do cofrinho dela. Se ela tinha essa economia dentro do cofrinho dela, agora eu preciso descobrir quanto que eu tenho que tirar, né, do cofrinho para pagar o caderno, para depois o pai dela devolver. Então olha ali, ó, 77 menos 65. E eu pus o símbolo do triângulo para, né, fazer a simbologia de que eu não sei ainda quanto que vale esse número aí. E fazendo a conta, 77 menos 65 vai dar, quanto que dá essa conta? É bem simples também, não precisa nem armar, ó. Tenho 7, tiro 5. Tenho 7 dezenas, tiro 6 dezenas. Sobraram 12. Muito bem, a resposta é que o pai dela deu para ela R$12, que era o valor do cofrinho, né? Ou melhor, do caderninho, né? Que ela tinha tirado do cofre dela lá. Muito bem. Vamos para o próximo? O próximo problema diz ali, ó, Maria e Beatriz são irmãs e estão juntas, né? Juntando dinheiro para comprar um tablet. A Beatriz já tem R$426, que é a metade. Maria tem o restante do dinheiro. Quanto custa o tablet? Então vamos acompanhar aqui com a professora agora. Um retângulo dentro de outro retângulo. Ok, um retângulo dentro de outro retângulo para representar aí a simbologia do tablet. O que eu sei que o problema me diz? Que a metade ela já tem. A metade do valor a Maria já tem. O que é metade? É dividir o valor por 2. Qual é a metade? 426, né? 426. Então, essa aqui é a operação que eu tenho que pensar. Minha cabecinha tem que pensar nessa situação aqui. Muito bem, como que eu acho o valor do tablet agora? Eu pego o total, ou melhor, a parte, né? A metade, 426, multiplico, porque eu estava dividindo, agora eu preciso multiplicar, é a operação inversa, por 2. Então, agora a gente vai fazer essa conta, vai armar a operação aqui embaixo. 426 vezes 2. 2 vezes 6, 12. Aí 1 na dezena. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 4, 8. 852. 852. Essa é a resposta do valor do tablet que elas iriam comprar. Metade do dinheiro para uma, metade do dinheiro para outra e as duas juntas, né, vão comprar então o tablet por 852. Muito bem, vamos voltar lá no problema para a gente ver a resposta? Então a resposta do problema vai me dizer que quanto custa o tablet? Então o tablet custa R$852. Nosso próximo problema. No início da semana, a Adriana recebeu uma parte do seu salário. Ela o repartiu em 3 partes iguais. Uma parte, que é 254, foi para pagar as despesas. A outra parte para fazer compras no mercado. E o restante ela depositou na sua conta. Qual foi o valor que a Adriana recebeu? Então, nós vamos, já apareceu para vocês ali, nós vamos ter que fazer uma repartição desse valor, né? Que eu não sei ainda qual é. Então, aqui eu acompanho que a professora agora aqui na lousa, a professora vai trabalhar aqui no quadro, né? Nessa lousa branca, para poder armar para vocês aí essa operação na linguagem matemática. Vamos lá? Então, o que eu tenho, que eu sei, né? Eu sei que ela ganhou uma parte do salário dela. O problema está dizendo isso. Então, essa parte do salário que eu ainda não sei, vamos fazer um triângulo aqui, né? Pode ser um triângulo, um círculo, um quadrado, o que você quiser, um símbolo qualquer. Bem, eu não sei quanto que ela tinha lá
Eu não sei qual que é esse valor que ela recebeu. Então, isso aqui, o que eu já sei? Que ela pegou esse valor e repartiu em 3 partes iguais. Então, ó, repartiu é dividir. Dividiu em 3 partes iguais. E nesse caso, ela obteve um resultado, que era aquele valor que tinha no problema lá. Quanto era? 254, né? 254, que era o valor que ela tinha da repartição do salário em 3 partes iguais. Como que eu vou achar o valor do salário todo? Vamos lá agora. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o total, então, 254 e vamos multiplicar, porque eu estava dividindo, agora eu vou multiplicar por 3. Vou fazer a operação contrária. Pego todo, de vez de dividir eu multiplico pela quantidade que eu queria, né? No caso aqui era 3, e para encontrar o valor total. Vamos fazer essa conta? 250, opa, quase que caiu aqui, 54 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, deu 762. Então, esse aqui é o valor do salário, ou do pagamento, ou do dinheiro que ela recebeu. Vamos ver a resposta lá no problema? Então, a resposta no problema, né? A gente fez todas aquelas continhas ali e chegamos no final que o valor que ela recebeu foi R$ 762 naquele salário, né, que ela tinha lá no começo. Muito bem. Bem, pessoal, então aqui nós fizemos agora a resolução de alguns problemas. E a gente viu que para encontrar o valor que estava escondido, né, naquele símbolo que a gente usou lá, triângulo, círculo, quadrado, enfim, retângulos, a gente tinha que fazer a operação inversa. Por quê? Porque eu tinha o valor total e eu sabia que aquele, ou parcial, no caso, quando a gente tinha divisões, né, a gente tinha partes. Então, eu sabia uma parte. Eu sabia que o total foi dividido em 3. Eu tinha esse valor da parte, eu pego essa parte e multiplico por 3 e encontro o total. Então, eu vou fazendo a operação inversa, né? Na contramão daquela que a gente fez. A gente fez a soma, voltou com subtração. A gente fez multiplicação, voltou com divisão. Ou vice-versa, né? A gente faz assim, a operação inversa nos ajuda a resolver problemas. Acabei de mostrar para vocês aqui algumas aplicações desse nosso conhecimento, ok? E para a gente ainda fazer um pouquinho mais aí de atividades, a gente vai agora para mais um exercício. Vamos lá? Então, esse exercício aí diz assim, que nós temos uma tabela e nós temos uma pontuação final ali e no meio nós temos o valor dos pontos em cada fase. Então, o Paulo, ele fez ali estava jogando um certo jogo e ele fez alguns pontos desse jogo. Nós tínhamos fase A, B, C e D. Na fase A, o valor da fase A tinha que multiplicar por 2 os pontos que ele tinha conseguido. Então, o valor de pontos tem que multiplicar por 2. Na B, multiplicaria por 3. Na C, por 4 e na D, por 5. Na A e na C, eu não sei quantos pontos ele fez para poder multiplicar pelos valores da fase. Eu só sei na B e na D que ele tinha feito 8 pontos no B, 9 pontos no D. Multiplicando ali os valores, eu vou encontrar o valor total da pontuação que ele fez. Então, nós vamos ter que fazer isso agora. Nós vamos fazer essa resolução ainda da nossa tabela, tá? Então, a professora vai fazer aqui na lousa. Vocês vão acompanhar com a professora aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai resolver. Então, nós tínhamos lá um valor, né? A professora vai escrever aqui de novo o parênteses, que era o valor que a gente está procurando, da primeira fase, na fase A, vezes 2. E o valor total da pontuação me dizia lá que eu tinha 20 pontos. Então, isso aqui era o que estava na tabela, né? Como que eu sei que número que vai aqui? Eu posso já deduzir? Já posso deduzir, assim de cara que eu já sei qual é. Mas a gente pode também fazer a operação inversa. Nós vamos pegar o 20, nós tínhamos vezes 2, nós vamos dividir por 2. Divididos por 2, que é igual. Dividir por 2 é a metade. Qual é a metade de 20? Isso, 10. Então, aqui a resposta é 10. 10 vezes 2 igual a 20.
Mas a gente usou aqui a artimanha, né, da divisão, que é a operação contrária, né, usou o recurso, né, quando a professora falou artimanha, o recurso, né, da operação contrária. Muito bem, qual que era o nosso próximo lá? Vamos ver de novo lá na telinha? Então, o próximo é a fase B. Bem, a fase B é fácil, né? Não precisa nem armar conta, nada. 8 vezes o 3. Quanto é 8 vezes o 3? Quanto é a tabela do 3 ou a tabela do 8? Tanto faz, né? A gente pode multiplicar ali, no caso, se eu trocar os fatores de lugar, não vai alterar o produto. Qual é? Isso, 24. Agora a letra C. Bem, a letra C, nós vamos ter que fazer aqui o parênteses de novo. Vamos lá. O parênteses, vamos acompanhar com a professora agora. Vezes 4 igual a 36. Então, aqui na nossa lousa, a professora está colocando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que fez a primeira. Total 36. 36. Era vezes, agora é dividir. Por 4 também. Por que a professora está fazendo isso? Porque eu quero descobrir essa parte aqui. E essa parte eu ainda não sei, ó. Eu ainda não sei quanto é. Então, eu pego o total, divido pelas partes que eu multipliquei e eu vou encontrar a primeira parte. 36 divididos por 4 é fácil também. Qual o número na tabuada do 4 que eu multiplico para encontrar o 36? Isso, 9, né? Quando a gente faz a conta de divisão lá, ó, 36 divididos por 4, vai ser 9 vezes 4, 36, 36 menos 36, 0. Né? Então, a gente sabe essa conta aqui, a gente já sabe. Não precisava ter armado, né? Mas a professora armou aqui só para mostrar para vocês como dá. Então, eu fiz aqui, ó, a operação contrária e achei o valor desse ponto de interrogação que eu não sabia no começo, né? Agora eu já sei. Vale 9. Ok? Agora vamos lá para nossa telinha para responder agora a última. Agora a última pontuação. 9 vezes 5, 45. Muito bem. Bem, nós já substituímos os pontos, aliás, né, os valores da pontuação dentro do parênteses. Agora, a gente tem que descobrir o total de pontos que ele fez no jogo. Como que a gente faz para descobrir o total? Isso, a gente tem que fazer uma soma, né? Somar todos os pontos. Vamos fazer então isso, ó. 20 mais 24 mais 36 mais 45, chegamos ao valor de 125. E a resposta é, ele fez 125 pontos. Muito bem, então veja, a gente resolveu problemas usando aqui, né, algumas expressões, algumas operações, essas sentenças matemáticas que a gente montou na linguagem matemática, né, transformamos a linguagem materna, a linguagem mãe, que estava escrito lá no nosso problema, na linguagem matemática, que era a linguagem da sentença, né, onde a gente tem que colocar ali as operações, para resolver, para simplificar, né, traduzir o problema. Aí, resolvendo essa operação, resolvendo essa sentença, a gente acha o valor que a gente quer. No caso aqui, quando a gente procurou o valor, aquele valor a gente não sabia qual era. E para a gente descobrir o valor que foi multiplicado, né, ou o valor que a gente multiplicou ele tantas vezes, a gente teve que dividir. Né? Então, a divisão fez ao contrário da multiplicação. Né? O que uma faz, a outra desfaz. Daí você chega no mesmo lugar. Olha que interessante, ó. Estou aqui, multiplico, chego lá. De lá, divido pelo valor contrário, chego aqui. Então, ó, uma faz, outra desfaz, tá bom? Essa é a ideia que tem que ficar na cabecinha de vocês para resolver problemas aí parecidos com esses aqui. Beleza? Muito bem. Estamos chegando aí, né, quase no final da nossa aula, mas tudo isso que a gente fez aqui na mesa, né, esses trabalhos todos que a gente fez do lado da brincadeira do pense no número, né? Essa brincadeira do pense no número dá para fazer na tua casa. Você pode pegar no papel, fazer lá uma brincadeira do pense no número e depois desafiar o pai, a mãe, o irmão aí, para eles poderem também participar aí, brincar e aprender ao mesmo tempo. Ok, meus amores? Então, tudo isso foi para a gente chegar no objetivo da nossa aula. Qual era o objetivo da nossa aula? Vocês lembram? Isso, aí está aparecendo para vocês. Reconhecer a relação inversa entre as operações de adição e subtração e multiplicação e divisão em diferentes situações. Foi exatamente isso que nós fizemos. Nós trabalhamos aqui com diferentes situações, aplicando essa ideia da
operação inversa, beleza? E para vocês também treinarem ou fixarem mais ainda o conteúdo aí ou essa temática que a gente está trabalhando, a professora propôs a tarefa. Vamos ver qual é a tarefa? Então a tarefa está aí, né? A gente tem aí 4 operações, 4 sentenças matemáticas. Algumas estão com letras, todas elas estão com letras, né? Algumas eu já sei de cara qual é, outras eu tenho que, daí olhar, pensar, resolver para descobrir qual é o número que vai ali. Então, vocês vão olhar essas sentenças, vão resolver, fazer os cálculos aí dentro do retângulo pontilhado, né? Faz os cálculos aí dentro desse retângulo. Depois ali da resposta, onde está o R, você vai colocar a resposta daquela operação que você fez, tá? E vai descobrir qual é o valor do A, do B, do C e do D dentro dessas sentenças matemáticas para que elas fiquem corretas. Olha que ali já está a resposta, né? 6 vezes A igual a 42. B divididos por 5 igual a 10. 8 vezes C igual a 48. D divididos por 9 igual a 8. Então, eu vou ter que descobrir qual é o valor do A, do B, do C e do D. Ok? Muito bem. Então, tá aí. A tarefa não tá difícil, tá fácil, né? A gente pode aí, com bastante facilidade, fazer e aprender. Bem, meus anjos, chegamos ao final de mais uma aula de matemática. A professora vai ficando por aqui, vocês fiquem na sua casa, fiquem bem, se cuidem, tá? Façam as tarefas, caprichem, depois vai no blog lá e pega a correção que a professora disponibiliza para vocês. Beleza? Então, fica um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. E para iniciarmos a nossa aula de hoje, nós iremos para o nosso objetivo. Lendo junto com a professora, vamos lá? Entender a força gravitacional da Terra e sua influência sobre os corpos associados aos conhecimentos do cotidiano. Então, esse é o nosso objetivo. E, claro, para atingir o nosso objetivo, eu quero que vocês vão fazer o quê? Coletar as evidências. Muito bem lembrado. Colocando o quê? Data, dia, mês, ano, componente curricular, Ciência e Natureza, unidade 16, força gravitacional. Faz esse registro no seu caderno, bem bonitinho. Gostei que você está lembrando aí do outro lado, né? Faz o registro porque quando tiver uma avaliação, você já sabe, está no caderninho. Muito bem. Para o quê? Para lembrar o conteúdo que nós estudamos sobre a força gravitacional, não é? E quando nós falamos de força gravitacional, vem várias perguntas, Principalmente porque nós estamos, dentro desse universo gigantesco e nós não estamos flutuando. Por que será, O que será que acontece, E agora observe essa imagem aqui do nosso planeta Terra. Opa, tá girando muito rápido. Sim, a Terra gira muito rápido. Tá? É essa velocidade, que nós não sentimos aqui por causa da força gravitacional, da força gravidade, não é? E veja assim, ela girando muito rápido, nós não ficamos tontos, não é? Sim, quando eu giro eu fico tonta sim também, Claro, mas nós o quê? Não estamos flutuando, Gostei dessa observação. O nosso planeta Terra, que é o planeta azul, que é o planeta água, tem o quê? Muita água. Será que a força gravitacional também não deixa essa água ir para o espaço? Você acha que sim? Nós temos a relação da força da gravidade. E como que acontece tudo isso? Realmente é por causa disso, da força da gravidade. Mas como será que ela acontece? Vocês sabem? Que tal? Nós vamos então para a nossa pergunta norteadora. Vocês já estão respondendo para mim. Isso mesmo, não é? Para a gente pensar e pesquisar, nós vamos para a nossa pergunta norteadora. O que é gravidade? Então, agora você que vai pensar aí do outro lado. O que é gravidade? Tá perguntando para o responsável que está com você? Muito bem! Tá explicando? Muito bem também! E para nos auxiliar nessa aula, eu quero que você aí do outro lado preste atenção em
alguns colegas da nossa rede que mandaram as suas hipóteses. Vamos lá? Gravidade é o que não faz as coisas flutuarem. A gravidade é o que deixa a gente no chão. E aí? O que vocês acharam das hipóteses deles? São semelhantes que vocês responderam? Para nos ajudar nessa aula, eu tô lembrando de uma aula muito legal, de uma experiência muito legal que foi feita pela professora Silmara e também teve auxílio da professora Cristiane nessa experiência, porque ela também participou da experiência, né? Mas a professora Silmara, ela explicou direitinho sobre a questão da força da gravidade, né? Como ela acontece mais ou menos, né? Nós vamos utilizar essa experiência para que vocês observem e coletem as evidências de vocês. Vamos assistir juntos? O material que nós vamos usar é garrafa com água. A professora também vai mostrar um outro material que a professora trouxe, um outro objeto, que é uma caneca. Barbante, lápis com formato cilíndrico, borracha escolar ou porca. Porca não é aquela que está lá no sítio, no chiqueiro, é a porca de parafuso, tá bom, pessoal? Não vão confundir, não vão querer correr atrás dos porquinhos. E vamos para a nossa experiência? Para fazer a experiência, eu vou chamar uma professora, né, que vocês conhecem bem, que é a professora Cris. Bom dia, professora Cris, tudo bem com você? Então, hoje nós vamos fazer uma experiência. Deixa só eu mostrar aqui os materiais que a professora trouxe. Então, ó, trouxe uma garrafa com água. A garrafa não precisa estar cheia de água, é só para ela ter um certo peso. Então, se vocês colocarem aqui ou colocar até a metade, já tá ótimo, não precisa encher até a boca. A porca, que não é a porca do chiqueiro, eu trouxe duas de tamanhos diferentes para vocês verem, tá aqui. Ou também, se eu não tiver a porca, né, eu posso usar borracha, essa borracha que a gente usa no dia a dia para estar apagando as atividades, né? Então pode estar usando uma dessas. Outra coisa que a professora trouxe são lápis. A professora adora lápis, então eu trouxe vários lápis coloridos, bem do jeito que eu gosto. E não esqueçam que esse lápis precisa ser cilíndrico. O que quer dizer? Ele tem que ser esse aqui redondinho, lisinho, não pode ser aquele que tem, né, os ladinhos, que ele é retinho. Então tem que ser um lápis cilíndrico. Trouxe também o barbante que nós vamos precisar. O tamanho do barbante, ele deve ser medido da altura do ombro até o chão, tá? E daí vocês vão cortar. A professora já trouxe aqui cortadinho para vocês verem. Então, olha aqui. É do meu ombro até o chão, ou do ombro até o chão da pessoa que vai estar ajudando vocês. O que eu vou fazer? Vou pegar primeiro a minha caneca. Olha que linda a minha caneca. Vou pegar essa caneca, vou amarrar este barbante aqui na asa da caneca, amarrar bem firme, vou dar um nozinho. Olha lá, a professora amarrou a caneca. Vou amarrar agora a minha porca, que tá aqui. Vou amarrar ela também do mesmo jeito, deixar ela firminha, bem presa. Aí, mais um nozinho para ela não se soltar. Vou entregar um lápis para a professora Cris. Agora, eu vou passar esta caneca, né? Vou deixar ela aqui penduradinha, tá? E vou esticar esse meu barbante. Pode soltar. Agora, prestem bastante atenção, porque vai acontecer alguma coisa muito rápida. Vocês viram o que aconteceu? Não viram direito? Vocês querem que a professora faça novamente? Então, vamos lá. E me contem se deu aquele sustinho. Então,
Prestem bastante atenção que daí nós vamos falar sobre o que aconteceu. Atenção, estão olhando, prestando muita atenção. O que vocês acharam? O que aconteceu com a caneca? A caneca caiu. Muito bem, vocês são ótimos observadores. Mas e por que ela não caiu lá no chão? Simples, porque aqui na ponta, a professora amarrou, né, na outra ponta do barbante, a professora amarrou uma porca. E o que aconteceu? Quando o copo puxou, o barbante, ele correu com uma certa velocidade, né? Ele estava parado e ele começou a correr com uma certa velocidade. Então, o peso da caneca, né? Mais uma certa força que nós já vamos conversar sobre, fizeram com que a caneca caísse. O barbante, né? A porca veio, foi puxada. E como ela faz o formato de um pêndulo, né? Ela balança, assim. O que aconteceu? Quando o barbante foi encurtado, né? Porque a caneca caiu, esse pêndulo, ele pôde dar voltas no lápis. E como ele estava aqui, né? Com o lápis aqui, freando o movimento do barbante, o que aconteceu? Ele deu as voltas e nisso ele prendeu a nossa caneca para não cair. Mas e o que é o mais importante que a gente vai conversar sobre isso, sobre a nossa experiência hoje? É que a caneca foi atraída pela gravidade. Mas a professora trouxe a garrafinha com água. Vocês querem ver se ela também dá certo? Então, só vou desamarrar aqui a minha... Você vai desenrolando aí, professora? Vou desamarrar a minha caneca daqui. Pronto, desamarrei. Vou pegar a minha garrafinha. Não vão dar susto nas mães aí pegando a caneca que ela gosta, porque vai que vocês colocam um barbante comprido demais e ela vai parar lá no chão e quebra. Aí sim eu quero ver a lei da palmada, né? Que vai ter gente que vai brigar. Então, pessoal, a primeira vez que vocês forem fazer, façam com a garrafinha com água, né? Todo mundo tem, é bem fácil. Então, pode passar ali, prof. Opa! Aqui. Eu vou deixar reto o barbante. Vou deixar reto o barbante. E de repente eu vou soltar. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a caneca. A garrafa também foi atraída, né? E ela ficou presa pelo barbante. E o movimento que fez com que o barbante ficasse preso foi o movimento de pêndulo que a porquinha fez. E nisso, né, como foi encurtado o trajeto dela, ela deu voltas e prendeu a nossa garrafa para ela não cair no chão. Vocês viram que legal? Muito obrigada, professora. Vocês viram que legal, pessoal? Ah, muito obrigada, professora Silmara. Adorei essa experiência da caneca. Isso, mas vocês aí de casa vão fazer com o quê? Com a garrafinha de água. Claro, pedindo o quê? A permissão para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o vovô. Quem é responsável está cuidando de você. Porque todas as experiências de ciência e natureza, nós temos que pedir permissão para um adulto e, quando necessário, o auxílio de um adulto também, né? A professora Silmara, ela falou sobre a questão da gravidade, não é? A força da gravidade, ela faz com que os corpos, eles sejam atraídos para o centro da Terra. É mais ou menos assim, não é? E ali na experiência que ela mostrou para vocês, o que aconteceu, né? Ela colocou um objeto, né? Ela esticou, né, um fio e ela colocou um objeto amarrado em uma ponta, por exemplo, a garrafa d'água, e na outra ela colocou o quê?
Isso mesmo, né? Um outro objeto para que segurasse. Ela poderia ter colocado uma borracha. Em casa é mais fácil colocar uma borracha, não é? Mas ela colocou o quê? Uma porquinha, né? Que foi também essa ferramenta. E a professora Cris, né, serviu o quê? Serviu ali, né, para como se fosse, né, uma estrutura, né, colocando o lápis na frente, e ela soltou. Naquele lápis, o que aconteceu? O fio correu, que ela tinha esticado, né, ele foi pro chão, que é a força da gravidade, mas também teve um outro movimento que aconteceu ali com aquela porquinha, aquela porca de metal, não é, de parafuso. O que aconteceu? Aconteceu o giro, né, que é o giro do nosso planeta Terra. Nós já vamos entender tudo isso um pouquinho mais. Para a gente entender um pouquinho melhor, eu quero que vocês observem uma outra experiência, tá bom? E essa experiência fui eu que fiz numa outra aula de ciência e natureza. Então, observe bem essa experiência e nós já voltamos a conversar. Os materiais para a experiência: balde e água. Só 2 materiais. Então, aqui está o balde e a água. Então, agora a professora vai vir aqui um pouquinho para o lado para fazer a experiência. Eu sei que vocês estão pensando, a professora vai girar esse balde. Não assim, não. Eu vou, fazer um movimento circular com o balde. Pare de ficar torcendo que eu vou me molhar, senão eu vou apresentar essa aula toda aqui encharcada aí. Então, vamos lá? A professora vai dar um impulso. Claro que eu vou fechar o olho, não tenha dúvida disso, e vamos lá. Uau! Não caiu água na professora. Então, né? Aqui que vocês observaram na experiência da professora Dirce. Ela foi semelhante à experiência da professora Silmara? Ela foi diferente, não é? Vocês tiveram 2 experiências da relação da gravidade, né? E a da professora Dirce também vai explicar o porquê que nós estamos ali presos ao chão, porquê que nós não flutuamos, por causa da força da gravidade. Quando a professora fez esse movimento com o balde que estava com água, o que aconteceu? A água é como se fosse a força da gravidade. Então, ela foi o fundo do balde, ela é a força da gravidade, aonde a água ficou ali naquele fundo do balde. E esse movimento, né, ele fez com que, né, essa força, né, da gravidade, ela estivesse girando, né? Essa é uma explicação também para os astronautas, né, que vão ficar com essa força da gravidade puxando, mas os astronautas estão eles estão girando em torno do nosso planeta para observar várias vezes por dia, não é? Mas professora, mas eles retornam à Terra só quando eles ligam lá, né, a nave, né, ou o componente ali que eles têm que voltar. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Esse movimento que a Terra gira, ela faz com que a gente não venha colidir no nosso, né? A Terra em si, ela não vá a colidir com outro asteroide. Às vezes acontece de vir, né? Por causa da força da gravidade, mas ele também auxilia, né? Para que ela não venha a entrar em encontro com outro asteroide, por exemplo, com a Lua, né? Tem uma distância, sim. Às vezes ela chega até a distanciar um elemento do outro. E nós vamos aprender tudo isso aqui direitinho nessa aula, tá bom? Mas agora vamos voltar para o astronauta. Quando vocês observam o astronauta no espaço, vocês falam assim: então tudo em gravidade 0, por isso que eles estão flutuando e nós não. Não é bem assim. Primeiro que eles estão lá no espaço na microgravidade, não é? O que significa isso, professora Dirce? Eles estão em constante queda. Isso mesmo, né? Na verdade, eles estão todo dia em queda, né? Eles estão num espaço da atmosfera e do espaço sideral, né? Eles estão observando o nosso planeta e todo o universo, né? Que é possível para que eles observem, né? Mas eles estão como se fosse numa queda. E essa queda faz com que eles flutuem, né? No espaço, essa queda faz com que eles flutuem. Como que eu posso ter essa sensação aqui na Terra? Elevador? Não é? Quando eu estou no elevador, quando eu estou chegando ali na parte de baixo do elevador, vocês já perceberam, né, que é como se você estivesse numa velocidade X, não é? Dá um impulso assim, uma levantadinha, parece que o corpo dá um impulso. É isso que acontece, mas no espaço, esse impulso, ele vai fazer com que os astronautas flutuem. Essa é a diferença. E agora, para continuar a nossa aula, para nós entendermos, vamos observar esses astronautas. Olha como tudo isso acontece, não é? Eles sempre ficam ali, né? Tudo para eles não flutuarem, para eles ficarem um pouquinho mais parados quando eles estão ali, né? Mas eles estão
flutuando, não é? Então, a todo momento eles estão como se fosse queda. Claro que o equipamento, né, todos os dias ele é acionado para levantar um pouquinho, porque senão eles vinham direto para a Terra, não é? Então, é assim que funciona essa questão da microgravidade. E agora nós vamos para o Newton, né? Newton foi aquele primeiro que estudou a lei de Newton. Gostaram do GIF? Isso mesmo. Newton, ele tem aquela lenda, né? Que a maçã caiu na cabeça dele, e daí o que ele aconteceu? Ele descobriu a lei da gravidade, né? Onde todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Mas isso é uma lenda, né? O que aconteceu, na verdade, foi que, né, Isaac Newton estudou por 20 anos a questão das leis da gravidade, não é? E o fato da maçã, né, se direcionar para a Terra, ele, na verdade, né, colocou como exemplo, né, para esse exemplo da maçã, mas são todos os corpos que têm a força e a ação da gravidade. O que ele vai definir? Que a mesma gravidade que faz com que as frutas caiam é que mantém a Lua girando ao redor da Terra, né? Então, ao mesmo tempo que a gravidade, ela vai manter o quê? Fazer com que as frutas caiam, com que nós ficamos com os pezinhos aqui no chão, né? Ela permite com que a Lua fique girando, né, ao redor da Terra, faz com que todo o sistema solar fique girando em torno de algo, né, que é a nossa estrela maior, que é o Sol, não é? E que todo o nosso sistema solar gire em torno da nossa Via Láctea, né? Porque tudo que é objeto do espaço, ele tem o quê? Gravidade, não é? Tem a força da gravidade. Existe uma força, continuando aqui a leitura, existe uma força que atrai os corpos para o centro da Terra. No caso, nós estamos falando especificamente da gravidade da Terra, né? E como nós estamos falando da gravidade da Terra, nós temos que pensar o seguinte: tudo que tem no espaço, qualquer corpo e até nós temos a força da gravidade, sim. Um corpo atrai o outro, né? Mas claro que tem as forças da atração, né? Então a Terra tem uma força da gravidade e a Lua tem outra, tá? Vamos ali ler o conceito primeiro junto com a professora. A gravidade é a força de atração exercida pelo planeta Terra que atua sobre qualquer corpo que tem massa e que se encontra no seu interior, no caso seria nós, né, as frutas, perto, né, vamos ver que está na atmosfera ali os astronautas, ou próximo que é a Lua. Então aqui vai ter a questão, né, da gravidade sendo exercida, né, entre esses elementos, um elemento com o outro, né. E aqui a professora colocou o exemplo do universo. Então, todo o universo, né, vários planetas, vários corpos celestes que tem, ele tem a sua força da gravidade, né? E como que nós podemos entender melhor, né, tudo isso, né? Nós vamos ter que retomar os conceitos lá que nós tivemos em matéria e energia de massa, né, e peso, tá? Vocês lembram desse conceito de massa? Lembram? Né? Então, assim, a massa está relacionada com o peso, mas de que forma? Na verdade, quando a gente vai no mercado, né, nós estamos escolhendo algumas frutas. Vamos pegar o exemplo do Newton, né, a maçã, né? Mas não o exemplo do Newton da maçã caindo, mas eu vou comprar maçã no mercado. Peguei a maçã e vou lá pesar. Eu estou verificando a massa, a quantidade da massa que aquele corpo tem, não é? E o peso? O peso em relação à gravidade, o que significa? Que é a força exercida. Então, eu tenho a massa, que é o tamanho da massa, e a força que é exercida na relação da física para a gravidade é o peso, que é o quê? A força da gravidade, a força gravitacional. Tá bom? Então, a gente tem que relembrar também de outros conteúdos para nós entendermos um pouquinho melhor o que é gravidade. E agora sim, nós vamos começar a expandir o nosso conhecimento. Terra e Lua apresentam gravidades diferentes. Por quê? A Terra tem uma gravidade maior que a Lua devido ao seu tamanho, né? Então, como que isso acontece? Porque a superfície da Terra é 3,5 vezes maior que a da Lua. Então, a Terra exerce uma gravidade maior do que a gravidade da Lua, né? A Lua não se aproxima porque existem outras forças. A força da gravidade é uma das 4 forças exercidas pela natureza. Nós temos outras forças que já foram estudadas pelos cientistas que vão falar um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Que vocês vão aprender futuramente, né?
quando vocês vão estudando e ampliando os seus conhecimentos, tá? Então, por isso que acontece. Então, aqui a professora voltou para a aula lá da gravidade, não é? Vejam bem, aqui na aula da gravidade a professora fez esse movimento, né? Então, aqui a gente vai explicar o que foi esse movimento. Então, lembram lá da questão, olha, observe bem os slides. Vocês lembram lá da questão lá das forças que existem, né, que nós vamos estudando? Então, ali eu tenho a Terra, tenho um satélite circulando em torno da Terra, né? Isso aqui é astronáutica para a gente estudar, né? E nós temos a Lua também circulando em torno da Terra, né? Nós temos a força da gravidade atraindo, né? Fazendo esse peso, atraindo, né? O que está aqui, mas nós também temos o movimento da força centrípeta, que é esse movimento que a gente vai fazer ao redor em uma grande velocidade. Então, essa velocidade é que faz com que a Lua não venha diretamente para a Terra. Então, veja bem, então eu dependo da gravidade e da força. Então, a velocidade de um satélite, né, bem rápido, muito rápido, faz com que ele não seja, né, atraído tão fortemente pela força da gravidade. Entenderam agora? Vejam, e claro que se vocês forem entender um pouquinho melhor, vocês vão estudar isso lá no ensino médio, na matéria de física, tá? Então anotem aí, lá quando estiverem estudando, posso consultar antes? Claro que pode, mas quando vocês estiverem estudando, vocês vão ter mais esclarecimentos sobre isso, né? E agora, uma pergunta, como podemos saber que o planeta está se movendo? Né? Se eu não estou movendo, não vejo esse movimento, eu vou saber, né? Claro, pelo dia e pela noite, movimento de rotação, pelo calendário dos 365 dias do ano, né? Quando vai passando o tempo, de repente já chega o quê? Uma data comemorativa, né? Então eu sei pelo calendário. E também, né, a questão da gravidade, veja bem, a força exercida da gravidade da Lua e da Terra sobre a Lua faz o quê? Faz o movimento de maré. Já estudaram na aula de Lua? Muito bem lembrado. Olha, observe bem, né? Se a Lua estiver na mesma linha que o Sol, né, e a Terra, o que acontece? Isso, a alta. Daí depois, quando ela se distancia também junto, né? Ela vai ter a baixa da maré. Então, esse é o efeito de maré, né? E também aqui, não só a Lua, mas o Sol também influencia nesse efeito de maré e, ao mesmo tempo, distancia a Lua do planeta Terra. Claro que vocês vão pesquisar um pouquinho mais em fontes confiáveis sobre esse conteúdo. E agora, né, nós temos também a questão da atmosfera. A gravidade também permite que todos os gases que fazem parte da atmosfera fiquem na nossa atmosfera terrestre. Então é isso que ele faz, ele atrai esses gases, ele atrai a massa desses gases para o nosso planeta, né? E que nos mantém o quê? Vivos aqui no nosso planeta, que é a nossa casa comum. E agora, tanto a maçã quanto a Terra, nós descobrimos que tem gravidade, porque um objeto atrai o outro, não é? Não da maneira como nós imaginamos, mas sim, tem essa força de atração, tá? Então aqui nós já temos a observação que o Newton estava vendo o quê? A queda das frutas para chegar à conclusão dessa teoria da gravidade. E aqui quem utilizou também essa teoria para, né, expandir um pouquinho, e vocês vão ver, é Albert Einstein, que daí ele vai falar também sobre os outros corpos, a gravidade dos outros corpos na teoria da relatividade. Por exemplo, o Sol, né? O Sol do nosso sistema é a estrutura mais maciça, ou seja, que tem mais gravidade. Em relação às curiosidades dos planetas, né, como a professora falou, todo planeta tem uma força da gravidade, nós vamos começar a imaginar ela com pulos. Por exemplo, aqui temos um astronauta. No planeta Terra, se esse astronauta fizesse uma experiência e pulasse, né, ou até mesmo nós, que se a gente dá um pulo aqui, a professora não vai pular aqui, só levantei, né, vamos chegar até 50 centímetros, numa questão normal, não com treinamento, né, como os atletas. Se nós fôssemos para a Lua, né, um astronauta na Lua, quanto tempo que ele vai? Até quanto que ele pula? 2,70 metros. Tá, mas eu quero saber de alguns outros planetas. O mais próximo do Sol, que é Mercúrio. Quanto que tem? Mercúrio é um planeta que tem menos gravidade que a Terra, né? É 1,20 metros de altura que um astronauta iria pular. Só que tem uma diferença ali de Mercúrio, né? Um astronauta não ia aguentar as altas temperaturas de Mercúrio e nem as baixas temperaturas, não é? Mas nós estamos aqui supondo quando seria a força da gravidade mediante estudos. E em Marte, que é o planeta que nós mais estamos estudando, que está em evidência.
né? Também é o segundo menor planeta do sistema solar, do nosso sistema. E esse astronauta, se fosse pular lá, chegaria a 1,20 m. Agora, num planeta gasoso, grande, como Júpiter, quanto será que um astronauta iria pular? Primeiro que ele iria com equipamento, não poderia chegar ali por causa que ele é um planeta gasoso. Mas ele iria pular, quanto será? 15 centímetros apenas, porque a força gravitacional de Júpiter é muito maior do que a força gravitacional daqui da Terra. Viram que interessante? Quer saber mais? Sempre pesquisando, isso mesmo. Mas hoje nós vamos para a nossa atividade. Então agora, né, vocês vão fazer o seguinte: marque X na resposta correta, tá? Então vocês têm aqui 4 perguntinhas, vocês vão ler com atenção e marcar X nessas respostas. Vocês têm 15 minutinhos.
Acertaram? Ah, eu espero que sim. E aqui já está as correções. Vamos observar ali? Então, na primeira, a gravidade da Terra faz com que os corpos que possuem massa sejam atraídos para o seu centro. E a segunda, Júpiter é um planeta mais massivo que a Terra, né? O primeiro cientista a estudar a lei da gravidade foi Isaac Newton. Mesmo a Lua sendo menor que a Terra, a sua gravidade é exercida sobre o planeta e isso resulta no efeito de maré, não é? Então, essas foram as respostas que vocês obtiveram assistindo a nossa aula. Então, agora, por causa da força da gravidade, né, eu poderia ter feito essa experiência lá no começo, né? Mas olha, se eu jogar essa bolinha, eu sei que ela retorna para a minha mão, não fica flutuando, porque o quê? Por causa da força da gravidade. E também eu tenho que agradecer muito, né, aos nossos alunos, a Luana e o Marcelo da professora Cristiane. Isso mesmo, né, que o que enviaram as suas hipóteses falando que é a gravidade. Então, muito obrigada aos alunos, à professora que enviou as hipóteses, não é? Que contribuíram para que a professora, né, direcionasse a aula. E na nossa conclusão, a gravidade é a força de atração exercida pelo planeta Terra que atua sobre qualquer corpo que tem massa, que se encontra no seu interior e perto ou próximo. A Terra e a Lua exercem a força da gravidade uma sobre a outra e a força da gravidade que a Lua exerce sobre a Terra é responsável sobre o efeito de maré. Atingimos o nosso objetivo? Claro que sim, entender a força gravitacional da Terra e sua influência sobre os corpos associados aos conhecimentos do cotidiano. Então, nós associamos aos conhecimentos do cotidiano como saber o quê? Por que essa bolinha não flutua. E eu espero que vocês na próxima aula de ciência, que agora eu irei testar os outros movimentos da gravidade com outros objetos. Um beijo enorme a cada um de vocês e tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, prontos para mais um momento para praticar matemática aqui com a professora? Muito bem, então para hoje, crianças, vocês vão precisar aí do caderninho de vocês, ok? Então já prepare aí o caderninho de vocês para vocês praticar aqui adição e subtração aqui com a professora, ok? Então vejam, agora a professora aumentou a ordem aqui, nós aumentamos a ordem dos números e a professora também aumentou a ordem aqui na adição e na subtração. Observem ali que os nossos números estão maiores, então hoje nós vamos praticar adição e subtração. Então, vocês vão pegar o caderninho de vocês, vão registrar a data de hoje e vão fazer essas duas operações aí para a professora, para ver se vocês realmente estão craques aí em adição e subtração. A professora já volta para fazer a correção. Vocês vão ter 5 minutinhos para fazer essa atividade, ok? Então, podem começar.
crianças, conseguiram? Ótimo! Então vamos ver se vocês aí em casa acertaram? Então vejam ali, nós temos a primeira operação que nós temos ali é de adição, vejam na telinha de vocês. Então eu tenho ali o número 26.476 mais 15.213. Muito bem, então vamos ver se vocês acertaram o resultado. Para fazer essa adição, nós vamos iniciar ali pela unidade. Então, 6 mais 3, 9. Muito bem. Vamos para a nossa dezena. 7 dezenas mais uma dezena, 8. Muito bem. A nossa centena. 4 centenas mais 2 centenas, 6, muito bem. Agora a nossa unidade de milhar. 6 unidades de milhares mais 5 unidades de milhares é 11. Olhem só, um vem aqui embaixo e o outro vai lá na ordem da dezena de milhar, certo? Muito bem, então agora observem ali, crianças. Vamos adicionar ali a nossa dezena de milhar. 1 mais 2 mais o 1 que está lá em cima, vai ficar 4. Muito bem, então o nosso resultado aqui da primeira adição ficou 41.689. Lembrem-se de fazer a leitura do número, que é muito importante, ok? Ótimo, então agora vamos para a nossa subtração. Então eu tenho ali o número 46.928 menos 12.573. Perfeito, então vamos iniciar ali pela nossa unidade. Então eu tenho 8, perco 3, ou 3 para chegar no 8, você decide aí. Então, quanto fica? 5, muito bem. Agora a nossa dezena. Eu tenho 2. Eu posso tirar 7? Não, não posso. Então eu vou ter que fazer uma troca ali da minha centena. Eu tinha 9 centenas, emprestei ali uma centena para a dezena, fiz a minha troca. Então ali agora eu vou ficar com 8 centenas, ok? Agora sim, eu tenho 12 dezenas. Eu posso tirar 7 dezenas? Posso. Vou ficar com 5. Então eu posso tirar ou posso falar 7 para chegar no 12. Contar 7, 8, 9, 10, 11... 12, chego no mesmo resultado, ok? Conversem com a continha aí em casa. Agora observem ali a nossa centena. Agora eu tenho 8 centenas, posso tirar 5? Posso. Ou 5 para chegar no 8 é 3, perfeito. Agora a unidade de milhar. Tenho 6, posso tirar 2? Posso. Ou 2 para chegar no 6? 4, muito bem. E a dezena de milhar? Tenho 4, tiro 1, vou ficar com 3. Então, chegamos aqui no resultado 34.355. Conseguiram aí em casa, crianças? Perfeito! Parabéns, vocês estão muito espertos, crianças. Percebam aqui, a professora aumentou uma ordem aqui, mas o processo continua o mesmo, ok? Isso mesmo, então se você errou, arruma aí em casa, o que importa é seu esforço, continuar tentando, ok? Muito bem, então estou muito orgulhosa de vocês, vocês mandaram bem, continuem praticando, continuem se esforçando aqui com as atividades, ok, crianças? Nós já vamos ficando por aqui, então um grande beijo, um forte abraço e até o nosso próximo momento de praticar matemática. Tchau, tchau!